Nós hoje vamos comentar o episódio do sacrifício de Isaac, mas traçando um paralelo com o início da jornada do patriarca Abraão, quando ele recebe um comando, uma ordem de sair da cidade dele e ir até uma terra desconhecida. E eu quero traçar esse paralelo por algumas razões, né? Então, vamos lá. Na verdade, quer dizer, nós vamos comentar o sacrifício de Isaac, mas dentro de um contexto. O sacrifício de Isaac tem mais a ver com o patriarca Abraão do que propriamente com a história de Isaac. E nós achamos isso nas comparações, né, com comparações de estilo literário, nas comparações de metodologia usada na descrição da narração. E por isso eu quero fazer um contexto antes, né, de chegar no sacrifício de Isaac, porque ele não pode ser descontextualizado, ele não caiu de paraquedas. Ele tem relações com todo um contexto. Então vamos lá, o patriarca Abraão, ele é o patriarca, né? Que é o grande iniciador, que é o patriarca supremo do povo, que trouxe tanta influência, não só para o povo judeu, mas para toda a civilização ocidental. E ele, quer dizer, a presença dele é tão forte, mas em termos de tamanho, ele aparece na Torá em 15 capítulos. No capítulo de Gênesis, de 11 a 25. Só que no capítulo 11, ele aparece no último versículo, é o nascimento. E o capítulo 25, ele é o relato da morte dele. Quer dizer, talvez logo no início, talvez no segundo versículo. Então não conta, não tem o capítulo 11 que menciona Abraão, cita a genealogia, o nascimento. E o capítulo 25 conta os fatos da morte, que ele morreu de boa velhice, onde ele foi enterrado, que, né, existe até hoje, o local é conhecido. Então, toda essa história, todo esse aparato, toda essa herança deixada por Abraão, está concentrado em 13 capítulos da Torá. E cada capítulo é pequeno, tem 20 frases, entre 20 e 30 frases. Frases, não sentenças, não parágrafos. Então, é um carisma muito grande, quer dizer, um personagem que deixou uma marca tão grande, e ele está presente em 13 capítulos. E nesses 13 capítulos, ele passa, que não foi fácil, né, o relato da vida de Abraão nesses capítulos, porque ele já entra na Torá com 75 anos. Né? Então, o que aconteceu antes, na juventude, na infância de Abraão, não está na Torá, está no Midrash, né? São relatos posteriores. Então, os fatos que aconteceram com ele foram muito, muito difíceis e são chamados de testes, de provas. Então, os comentaristas falam de 10 provas. 10 provas, dentro desses 13 capítulos, 10 provas, testes de fidelidade, de confiança, de fé, que Abraão teria sido submetido a 10 testes muito difíceis. Já no primeiro capítulo, que é um capítulo de 20 e pouquinhas frases, já são três testes. Né? Quer dizer, ele tem que sair da terra dele, né? Empreender uma jornada, ir para um lugar que ele nem sabe onde é. Quando ele chega no lugar onde foi mostrado a ele,
tem uma grande seca, tudo isso no primeiro capítulo. Já é o segundo teste e com essa seca ele foi obrigado a ir até o Egito, onde o faraó, né, todo poderoso, que tinha direito sobre as mulheres dos súditos, levou a Sara, a esposa dele, cativa, né, como mulher. Para ele depois isso tudo se resolveu. Só para mostrar para vocês que ele é o tempo todo testado. Quando a gente acha que, bom, a história agora acalmou, não, aí vem mais uma. Não existe uma unanimidade em relação a quais são esses 10 testes. Né? A semana eu andei lendo, eu fiz a minha lista de 10 testes, né? Fui acompanhando os 13 capítulos e listei os 10 testes, mas eu já via uma listagem de que 2 testes não estão na Torá, estão no Midrash, né? Mas isso tem uma dinâmica, isso é possível quando existe uma argumentação. Se houver interesse, um dia a gente pode falar sobre esses 10 testes, mas não é o assunto de hoje. No assunto de hoje, quer dizer, nós vamos falar do primeiro e do último teste. Que tem uma equivalência, né? Uma equivalência, como eu disse antes, de estilo literário, de metodologia, mas a gente pode encontrar também um segredo, né? Um sódo, uma gemátria embutida aí. Então, entre o primeiro e o último teste, são 10 capítulos. O primeiro teste foi no capítulo 12 de Gênesis e o último teste foi no capítulo 22, que é o sacrifício de Isaac. Depois do sacrifício de Isaac, aí ele começa a arrumar a casa, né? A Sara morre, ele faz a primeira compra de terra, né? A primeira escritura registrada, uma escritura de terra, onde tem valor, a negociação, o relato detalhado da negociação, o valor que foi pago, quem foi o vendedor, quem foi o comprador. Quer dizer, tem esse pedaço de terra que foi comprado, que é em hebraico é Me'arat Marpelá, em português é o túmulo dos patriarcas, que fica em Hebron. Até hoje tem visitação, né? E depois disso ele providencia da parentela dele, da família dele, uma esposa para o Isaac, né? Que vem a ser prima de segundo, terceiro grau do Isaac, a Rebeca. E depois tem a morte de Sara. Então, nós vamos comparar o primeiro e o último teste. Muito parecidos. Primeiro no estilo, vamos falar no estilo. O primeiro teste foi justamente o teste da jornada, que Deus se dirige a Abraham e diz para ele Lech Lecha, aquele famoso Lech Lecha. Lech Lecha quer dizer vai-te. Lech Lecha tem uma ênfase aqui, não é vai-te da tua terra, ou da tua terra, da tua pátria e da casa do teu pai, para a terra que eu vou te mostrar. Esse é o primeiro teste. Quer dizer, se nós formos colocar essa jornada no mapa de hoje, ele estava no Iraque e ele tinha que ir até Israel. Andei consultando, parece que são 1.000 ou 1.100 quilômetros. Caravana de camelo, né? Então, empreender essa jornada de abandonar a terra, a pátria, a casa do pai, e ir para uma terra que eu vou te mostrar. Quer dizer,
é um teste de fé, né? Fazer uma jornada dessa em caravana. Então, ele levou a Sara, a esposa dele, os bens dele e o sobrinho. Esse foi o primeiro teste. O último teste tem também o Vait, tem também o Lech Lecha. Esse Lech Lecha, tão famoso, ele só aparece 2 vezes na Torá. Esse Vait, Lech Lecha, só aparece 2 vezes na Torá. Uma é na jornada, na primeira jornada, e a outra é no sacrifício de Isaac. Quando um belo dia, né, o Eterno diz para Abraham: vai-te, né, pega o teu filho, o teu único, a quem você ama, Isaac, e vai-te, Lech Lecha, até a terra de Moriá, oferecê-lo em sacrifício em uma das montanhas que eu vou te dizer. Parecido, né? O mais parecido é o igual. Vamos ver as semelhanças e as diferenças. O mais parecido é o igual, é o Vait, Lech Lecha. Mágica, essa palavra é mágica, porque parece, depois a gente interpreta, né? Mas parece que ela marcou o povo. Até hoje. Vai, não para. Vai-te. Não para. Para onde? Não sei. Para onde eu te disser. Então, o que tem de parecido? Já vimos o que tem de igual. O que tem de igual é que as duas são testes, né? E essa ordem, vai-te, Lech Lecha, vai-te, com tanta ênfase, com tanta convicção. Agora, o que tem de parecido? Já vimos o que tem de igual. O que tem de parecido? O que tem de parecido é a metodologia, a forma, o modo como foi dado o comando. Que já falei no outro vídeo, quem quiser ver os 4 níveis da humildade, eu exponho, faço uma exposição desse método que gradativo, de um relato gradativo, para não pegar o interlocutor de surpresa, ir preparando o coração, o sentimento, a mente, a razão e a emoção do interlocutor para não ser um choque. Então vamos ver lá com Abraham. Vai-te da tua terra, a terra é muito grande, né? Da tua pátria, pode ser a cidade, da casa do teu pai. Vai ficando cada vez mais difícil, cada vez uma dor maior. E com Isaac foi usada a mesma metodologia, que é muito comum, né, nas escrituras, não só na Torá, mas também no Tanar. Essa gradação de preparação é uma metodologia muito com um sentido psicológico de muita sabedoria. Então ele diz para Abraham, ele diz para Abraão: pega o teu filho, tem 2, o teu único, o único herdeiro, a quem amas, a quem ele ama mais, Isaac, para não deixar dúvidas. Nessa ordem foi dito: pega o teu filho, o teu único, a quem amas, o Isaac, e vai-te até a terra de Moriá. Depois eu vou dizer onde é no mapa, como eu fiz com o primeiro comando. Então isso é o que tem de parecido, é o estilo. Depois a gente vai interpretar, né? É um paralelo muito visível, né? Tá passando alguma mensagem, não pode deixar de ser visto. Muito simétrico. Os dois versículos são muito simétricos. Então já vimos o que é igual, já vimos o que é parecido, agora vamos ver o que é diferente.
O que é diferente é que o primeiro Lech Lecha, o primeiro Vai-te, que é a primeira jornada, sai da casa do teu pai, foi um comando dado pelo atributo da misericórdia, que é quando, né, quando aparece o atributo da misericórdia no eterno, né, em Deus, é usado o tetragrama. O nome tetragrama faz uma alusão a Midat HaRachamim, que quer dizer a medida da misericórdia. Como se dissesse assim, quem disse para ele, quem deu o comando? Né? O nome tetragrama, insinuando, vai-te, eu vou te ajudar, vou facilitar a caravana, a caminhada, a trajetória. E o que tem de diferente? O comando de sacrificar o filho Isaque foi dado pelo atributo da severidade, que tem o nome de Elohim. E a gente não pode falar, então a gente fala Elohim. Eu só falei em situações pedagógicas, né, de estudo. É possível falar, falei uma vez só, mas é o nome Elohim. Então isso tem de diferente. Esse atributo de Elohim é o atributo da severidade. De fato, o que existe de mais severo do que sacrificar um filho? Por um filho que nasceu na velhice dos pais, um filho tão desejado, tão prometido, com uma descendência que semelhante às estrelas do céu e a areia, até o pó da terra. O que há de mais severo nisso? Né? Então tem essa diferença das medidas, né? O Lech Lecha da jornada, da primeira jornada, ela foi atribuída, né? Esse comando foi atribuído com Midat HaRachamim, que é a medida da misericórdia. E sacrificar o filho Isaque foi um comando dado com a medida da severidade. Quer dizer, é pesado, não tem aquela antecipação insinuada que vai haver alguma ajuda, eu vou te ajudar, severidade. Isso é o que tem, uma das coisas que tem diferente. A segunda diferença é que no primeiro Lech Lecha, no primeiro Vai-te, o comando de Deus era para Abraham ir para uma terra desconhecida, que ele nem sabia onde era. E o segundo, o do sacrifício de Isaac, o segundo Vai-te, Lech Lecha, para um monte, uma montanha, um monte, que eu também desconhecido, que ele não sabia onde era. Vou mais ou menos repetir. O primeiro, Lech Lecha, vai-te, né, da casa do teu pai para a terra que eu vou te mostrar. Isso encurtando, eu pulei aquela gradação. E o segundo, né, quer dizer, no que se refere ao sacrifício de Yitzhak, que seria um minuto aqui que apagou. E o segundo, que seria: pega o teu filho, vai até a terra de Moriá e oferece o seu filho em sacrifício em um dos montes que eu vou te dizer. Quer dizer, ele sabia que ele ia para a terra de Moriá, para um dos montes que ele não sabia, né, ainda. A outra diferença é o verbo usado.
Na primeira jornada, você vai para a terra que eu vou te mostrar. Ela, né, a Shera Areca, a terra que eu vou te mostrar. E no sacrifício de Isaac, você vai para o monte que eu te disser. Essas diferenças. Tá, eu disse que eu ia localizar. Tem mais alguma coisa, mas eu vou me lembrar depois. Mas antes eu vou localizar no mapa. Como eu localizei a primeira jornada, que seria do Iraque até Israel de hoje, mais ou menos 1.100 quilômetros, essa segunda caminhada é de Beersheba até Jerusalém. Essa terra de Moriá, vocês sabem onde fica? Essa terra de Moriá é o Monte do Templo. Fica em Jerusalém, onde, né, alguns séculos depois, o rei Salomão construiu o primeiro templo de Jerusalém e depois o segundo templo de Jerusalém. Então já está mencionado ali, né, vai até a terra de Moriá, em um dos montes que eu vou te dizer. Aí essa distância que a Torá fala que foram 3 dias. Foram 3 dias de caminhada. Essa distância de Beersheba para Jerusalém, eu também dei uma pesquisada, são mais ou menos 100 quilômetros, se eu não me engano. Quem quiser conferir, né? Só que já estava dentro da terra. Então, vamos, né, observando os sinais, as mensagens. Existe uma discussão agora, uma discussão entre comentaristas bíblicos, né? Qual é o Lech Lecha mais importante? É o Lech Lecha que vai mostrar a terra ou o Lech Lecha que vai mostrar o monte? Sem esquecer que a referência é Israel e Jerusalém. O primeiro Lech Lecha, a referência é Israel, e o segundo Lech Lecha, a referência é Jerusalém, que na época era chamado Eretz Moriá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar. Tem. Tá. E por fim, agora, eu quero falar de uma linha sucessória. No primeiro Lech Lecha, Avraham, a ordem, o comando era para Avraham abandonar o pai. Então era referido ao pai. E no o segundo Lech Lecha, 10 capítulos depois, a referência era para sacrificar o filho. Tem aí uma linha sucessória, né? Então, na primeira, abandona a casa do teu pai, e na segunda, sacrifica o teu filho. Então a gente vê que tem uma sucessão tipo pai, Avraham e o filho de Avraham, pai, filho e neto. Terah, que ficou lá na Mesopotâmia, o pai do Avraham não foi para a jornada, ele abandonou. Bom, isso deixa uma marca, né? Isso deixa uma marca. Primeiro, essa simetria entre os 2 versículos, não só em termos de estilo e de metodologia, mas também a referência familiar da sucessão. E a gente fica pensando, né, que mensagem é essa? O que nós podemos extrair daí como mensagem? Já falei um pouquinho no início, né, desse Lech Lecha. Lech Lecha, vai-te. Ele não pode parar. Vai sem saber para onde, vai com confiança, vai com fé. Quer dizer, na primeira vez, vai para a terra que eu vou te mostrar. Na segunda vez, vai para o monte que eu te disser. Então, isso parece que ficou
marcado na descendência de Abraham, né? Quer dizer, essa movimentação constante que não pode parar. Aqui nós fizemos uma... eu vou parar aqui porque eu acho que já passamos um pouco do tempo, mas eu queria fazer uma gemátria. Porque por enquanto nós estamos só no nível do Pshat e do Drash. Quer dizer, nós estamos no nível do texto literal e da interpretação literária. Quer dizer, e também trazendo Drash é trazer uma mensagem para o nosso dia a dia de hoje. Quer dizer, não parar, ler lechá. A regra é ler lechá, vai-te. Para onde? Para onde você tiver que ir, para onde os sinais te mostrarem, para onde Deus te mostrar. Tá, para finalizar, porque eu não vou poder fazer a gemátria hoje por causa do tempo, mas para finalizar, eu queria fazer, quase que eu esqueci, quase que eu deixei de falar. O Yitzhak não foi sacrificado porque na última hora, no último segundo, a medida da misericórdia entrou em ação e providenciou um cordeiro para abate. Porque aí já troca de nome no mesmo capítulo. No mesmo capítulo 22 do sacrifício de Isaac, quem deu o comando foi Eloquim. Foi a medida da severidade. Mas quem disse não estenda a mão sobre o menino foi o tetragrama. Foi o anjo do tetragrama. Então, foi a medida da misericórdia. Teve essa troca. E aí, depois disso, a própria medida da misericórdia, o tetragrama, se dirigiu a Abraham e refez com ele um pacto de descendência numerosa e continuada. Vocês me avisem se vocês vão querer fazer a gemátria disso, porque aí vai precisar de um novo vídeo. Eu fico aguardando aí os comentários. Queria pedir, se vocês gostarem, por favor, curtam, né? E deixem nos comentários, queremos a gemátria da história ou não queremos, porque não fizemos o sod. Não fizemos o segredo, fizemos o pshat, né, o literal, o remes, a insinuação, e o drash, que é o ensinamento que extrair daí. A interpretação literária da narração literal. Ficou faltando o sod, que é a razão do nosso canal, que é um canal de cabala. Muito obrigada, eu espero comentários de vocês. Até o próximo vídeo.